Bom, na verdade, eu venho do interior da Bahia e, como todo interior, não tinha muita opção, né? Ou era contabilidade ou era magistério, né? Não tinha uma terceira via. E, obviamente, eu comecei o técnico de contabilidade, já de lá, vim para São Paulo, nem me recordo que ano foi, mas foi antes proximamente nos anos 80, 82, 83, talvez por aí, e já vim trabalhar em contabilidade. Já vim trabalhar em contabilidade, numa empresa como auxiliar de contabilidade, foi um processo muito rápido, que se deu, cheguei logo aí 30 dias depois, eu já trabalhava para uma empresa e fui avançando. Fui avançando. Então, quando eu estava mais ou menos com uns 24 anos, mais ou menos, já surgiu, como consequência dessa carreira meteórica, né, em termos de tempo, surgiu a possibilidade de eu montar a Tributos, que faz agora o quê? 30 anos, né? Eu montei, enfim, faz 30 anos. E já nasci com uma rede assim, de supermercados no interior de São Paulo. Foi o nosso primeiro cliente, assim, grande. Eu tinha tido uma passagem muito breve numa outra sociedade, onde eu fora sócio também. De lá eu trouxe alguns poucos clientes que interessavam pelo perfil que nós tínhamos. E começamos, né, lá na Xavier de Toledo, já começamos um tanto que grande, que tínhamos já acho que 12 ou 15 funcionários naquela ocasião. E embalamos aí para frente. Passamos alguns perrengues, sobe e desce. Logo na sequência, essa rede de supermercado fora adquirida por uma outra. E ela estava num processo, naquele tempo lá, chamava concordata, quando na verdade hoje nós é conhecida como... Conhecida não, é de fato uma recuperação, né, judicial. E assim foi. O porquê do nome Tributos? Porque nós tínhamos uma ênfase justamente nessa questão do tributário, né? Por influências de alguns advogados, nomes relevantes aí na época que nós tínhamos acesso, então vamos montar uma contabilidade com ênfase em tributo. Porque, na verdade, até hoje é mantido essa crença de que o contador é um mero calculador de imposto, né? E muita gente, efetivamente, não vai além disto. Por influência dessas pessoas do direito, nós resolvemos montar um escritório com o nome Tributos. E aí montei a Tributos, começamos daí e estamos de pé até hoje, atendendo os mais variados segmentos, daí fomento mercantil, securizadora, construção civil, já atendemos indústria automobilística, não a indústria propriamente, mas importador, né, e de veículos, de modo que são poucas as atividades que a gente não teve ainda a oportunidade. Eu tenho hoje um sócio, um rapaz brilhante, né, que começou seu trabalho conosco, aí fazendo estágio, e hoje é um nosso sócio, que é o Rafael, é um menino muito talentoso. Eu fico muito aí na retaguarda, na questão do comercial, na questão dessa área jurídica toda por trás dessa questão de contabilidade, e o Rafael fica tocando o time, né? Fica tocando o time, tocando a operação propriamente dita, né? Tem muito mais contato com os clientes, e é assim que a gente opera. Quando vocês distinguem bem esse mundo da contabilidade para o mundo do direito tributário, a gente começa a perceber algumas distinções, né? Então, incentivos fiscais, se você pegar no geral, por exemplo, os impostos indiretos, todo comércio, todo serviço e toda indústria, em regra, são contribuintes desses impostos indiretos, que é o PIS, o COFINS, o ICEM, por aí vai. Vai mudar questões muito particulares, que não vem ao caso agora, tipo se tem isenção, se é alíquota zero, se é monofásico, são essas questões que não interessam. Isso sim, isso se aplica a cada segmento, a cada operação ou a cada serviço. Pode até descer nesse nível de detalhe. Entretanto, isso não é nada que requer uma especialização. Se alguém ostentar a condição, olha, eu sou especialista nisso, naquilo, outro, na área tributária, eventualmente é porque ele só faz aquilo, né? Não quer dizer que ele não possa fazer além daquilo,
E não quer dizer que ele saiba exatamente aquilo ou não saiba exatamente aquilo. Então, ele tem toda a condição. O profissional de contabilidade, o profissional de direito, que atua, que milita nessa área do direito tributário, ele tem que conhecer tudo e ele tem capacidade para absorver. Até porque essa coisa está em constante mutação. Essa questão jurídica vai gerar uma repercussão econômica. Então, a contabilidade trata com a questão econômica, não com a questão jurídica. Depois que esse fenômeno econômico é registrado na contabilidade, segundo sua metodologia, todas as suas regras de interpretação e tudo mais, né, é que vai haver um efeito tributário, trabalhista, no tocante à participação de resultado, uma série de coisas. Então, os mundos não existem isoladamente. É como a vida em sociedade, ninguém vive sozinho. Né? Então, é uma teia, a sociedade é uma teia. Então, direito, contabilidade, economia, administração, está tudo mais ou menos parte desse blockchain, né, a exemplo do SPED, que no final resulta tudo uma coisa só. E aí se espera do contador muita questão da interpretação do direito, a aplicação disso. Eu, como contador, não me permito mais isso. Se o cliente quer um parecer, o meu cliente de contabilidade e tal, eu mando para o meu negócio da advocacia, eu indico algum, porque normalmente eu não advogo para os meus clientes de contabilidade, como regra. Eu tenho usado hoje uma tecnologia que é legal design. Eu estou desenhando hoje para os clientes, mais ou menos, né, tudo que eu quero demonstrar. Então, nós temos algumas tecnologias UX, né, que é mais ou menos uma linguagem de desenho que a gente usa no Canva. Né? Então, se eu digo, olha, transportar mercadoria, né, incide, né, faz a circulação física e jurídica da mercadoria, física e jurídica, porque há distinção, essa visão que a gente tem é uma visão muito mais ampla. Até porque o computador não tem muito tempo para ficar em cima dessa coisa, porque ele saiu hoje uma interpretação, saiu hoje uma lei nova, ele já tem que colocar, e é uma coisa muito grande. O profissional do direito, até por uma questão de cultura, de hábito, de uma série de coisas, ele já tem essa paciência, ele já vai lá examinar, ele não se conforma com aquilo, ele vai lá buscar fonte doutrinária, jurisprudencial. Claro que nós estamos falando de uma questão nova, uma lei nova, então ele não vai muito para a jurisprudência, ele vai para a doutrina. Porque nós fazemos atributos, a gente até brinca muitas vezes que atributos é primeiro um escritório de tecnologia para depois ser um escritório de contabilidade. Eu sempre primei pela tecnologia. Desde que eu implantei o meu primeiro sistema de ERP lá em Caçapava, eu me encantei com aquilo. Eu falei, cara, não tem que ser por aí. Contabilidade não pode ser aquela coisa repetida. E eu prego uma coisa na nossa organização que é o seguinte, a preguiça é a mola mestra de desenvolvimento da humanidade. O cara que inventou o carrinho de mão, ele não estava preocupado em produtividade, ele não queria carregar pedra no colo. Então vamos usar, agora em homenagem a Domenico De Masi, que acabou de passar por Oriente Eterno, vamos usar a preguiça como mola desenvolvedora. Dá muito trabalho você, eventualmente, parametrizar uma operação. Pode dar muito trabalho, você pode perder um dia, demandar várias pesquisas e tudo mais, mas você ganha para o resto da tua vida, eu diria até. Né? Qual é o propósito do atributo? Se a gente tem se voltado cada vez mais para esse propósito, porque se afastando da nossa origem, da questão tributária, porque isso não adianta. O mercado ainda acha que contador é o cara que apura imposto e tem cara vendendo serviço de contabilidade mais barato do que manicure. Então, com essa gente, a gente não vai concorrer. E quem tem esse tipo de contabilidade, esse tipo de contador, na verdade, não tem contabilidade. Né? E a contabilidade, o que é a contabilidade? Seguindo no exemplo da Embraer, se a Embraer tem crédito de um BNDES, tem investidores estrangeiros, investidores nacionais e tudo mais, porque ela goza de alguma confiança. Confiança essa que vem por meio dos seus demonstrativos contábeis. É para isso que serve a contabilidade. Uma empresa, ela vive, seja na condição de adquirente, de fomentado, de provedor disso, daquilo, né? Ela vive na base da confiança. Né? Por isso que o princípio da boa-fé nos contratos, a questão da confiança, que é tudo mais. Porque, por exemplo, você fecha um contrato aí, vem lá, sei lá quem, fecha um contrato da Embraer e não sabe se a Embraer vai entregar.
Então, a questão da confiança, da boa-fé, da reputação é o ativo mais importante de qualquer empresa. Então, atributos, portanto, vêm no sentido de criar essa educação. Porque vale a pena. Todo mundo justifica, mas se eu não fizer assim, eu ouço de colegas contadores, mas eu trabalho barato porque eu estou começando na vida, senão não entro para o mercado. Então, é meio complicado tudo isso, esse pensamento, porque eu não comecei assim. Sabe? Se a gente for precarizar, então eu vou começar a vender chocolate, balinha na frente da loja de balinha, porque eu não tenho direito de botar, eu quebro a lojinha. Tá certo? E aí? Então há um limite. Eu vou meter né, como dizem esses meninos que ficam vendendo no metrô, eu vou começar a fazer o shopping metrô dentro do metrô. Então, não precisa de nada, vira ali ambulante, então quem quiser ir chegar em algum lugar vai de Uber, porque você não aguenta aquilo tudo lá. E quebra todo o mercado. E qual é a procedência? Os caras estão discutindo agora a questão dos $50 do varejo que vem da China, e todo mundo fala, não, mas imagina, vai tributar, vai tributar. Senhores, está quebrando as lojinhas do Brasil. O varejo está disputando de modo muito desonesto com essas importações isentas e tudo. Então tem que parar com isso, alguém tem que pagar. Essa mesma gente que compra esse tipo de coisa, que reclama que o Estado não faz isso, que não faz aquilo outro. Falta tudo, apesar de tudo que o Estado arrecada, mas você concorre de modo desleal e você quebra. É como botar o carrinho de pipoca na frente do pipoqueiro lá, da loja de cinema, sabe? Então, essas coisas, essa visão que a gente tem do mundo, né? A gente não tem visão. E a ideia é que, finalmente, atributos, de algum modo, contribua, primeiro, para as empresas afastar o risco de contencioso, que é uma preocupação permanente nossa. Então, nós utilizamos mais que uma ferramenta de auditoria, nós convalidamos, nós usamos muita coisa hoje no sentido de minimizar o risco. Porque pode ser do tamanho do cliente que eu tenho, ou um ou outro caso lá, se um funcionário meu cometer um erro, eu vou trabalhar 2, 3 anos. Né? Porque você não consegue hoje, ainda, precificar nessa questão de risco, fazer um cálculo atuarial. Todo mundo fala, tudo é culpa do contador. Se eu mandar uma guia de R$300 mil lá, errado, e me gerar isso, sei lá, 60 mil de multa, o cara não quer nem saber. A multa é minha. Né? Então, quanto vale um contrato quando você trabalha com risco mensal de R$300 mil? Ninguém sai na rua sem um seguro de carro. Tá certo? Agora, para o contador, ninguém quer pagar lá. Se o cara pagar. Então, tem essa questão que nós precisamos mudar a mentalidade do contador, do empresário, e vai chegar um tempo, e esse é o sonho da minha vida, vai chegar um tempo que na hora que o contador colocar uma ressalva no balanço, porque o cliente não deu informação, tipo, não explicou direito de onde veio aquele recurso, nós já temos hoje essa responsabilidade no âmbito de COAF. Quando há suspeita de lavagem de dinheiro, os contadores são obrigados a informar o COAF sem dar notícia para o cliente. Né? Então, quando começar aquelas coisas que não batem, aquele estoque de mercadoria que não condiz com a realidade, você tem 3 milhões de estoque, na verdade, você não pode ter isso, você tem no máximo R$200 mil de estoque. Quando você começar a colocar seguindo o IFRS, as normas brasileiras de contabilidade, né? Aí essa empresa não passa, não ter crédito, seja do fornecedor tradicional, mas sobretudo do sistema bancário. E mais ainda investidores, tipo que investem em debêntures, esses demais investidores. Então, nosso sonho é que a contabilidade chegue, eu espero viver até lá, chegue num grau de importância tal, né? Porque, pelo menos que aparente, né? Que apareça, melhor dizendo, porque hoje nós só temos responsabilidade, nós não temos importância nenhuma. Culpa, sobretudo, penso eu, de boa parte dos contadores, né? Que se submetem a honorários aviltantes, né? Que assumem para si uma responsabilidade que não lhe pertence. Veja, a área trabalhista é um caso muito recorrente. Pô, nós fazemos departamento pessoal, nós não fazemos recursos humanos. O escritório de contabilidade tem que ir lá fazer toda a questão formal, fazer o contrato de experiência, né, para falar uma linguagem comum, preencher e-social, aquela coisa toda. Não tem que fazer nada das questões. Se a empresa paga hora extra por fora, se a empresa faz aqueles planejamentos
até criminosos, de abrir uma empresa para colocar toda a folha de pagamento. Isso é crime, hein? Inclusive crime previdenciário, está lá no Código Penal, não é nem uma legislação tributária. Isso é crime, tem um artigo no Código Penal que é crime previdenciário. Então, tem gente que é optante do Simples e não paga essa para o funcionário. Se quer registro, o funcionário não vai ter nenhum acréscimo além daquilo que ele paga. Então é uma loucura o que acontece, né? E eu costumo dizer, por último, né, que assim, a relação pessoa-Estado, ou sociedade civil-Estado, né? O Estado existe para servir a sociedade civil. Mas pensando naquela vida social, é o seguinte, existe o corrupto, que toma o dinheiro da viúva, e existe o sonegador que não paga para a viúva. Veja, a pena é a mesma. Tanto faz você não pagar para quem você deve, quanto você tomar aquilo que não lhe pertence. É mais ou menos isso. Então a gente vive uma justificativa de tudo para tudo.